Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso meigo e bondoso Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28, diz, está registrado: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. São palavras do Senhor Jesus, e essas palavras elas são verdadeiras, elas são autênticas, elas saíram dos lábios do Senhor Jesus. E essas palavras estão sendo válidas quanto à sua aplicação até agora, em 2024, e vai continuar daqui para frente. Por quê? Porque as palavras de Deus nunca passarão. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então nós temos que entender que essa palavra tem autoridade de Deus, tem inspiração de Deus. E essas palavras são palavras que produzem vida espiritual. Vamos começar. Quem foi que disse essas palavras? Do Senhor Jesus. Então você tem que olhar para o Senhor Jesus como mestre, tem que olhar para o Senhor Jesus como sumo pastor, tem que olhar para o Senhor Jesus como um amigo, tem que olhar para o Senhor Jesus como aquele que tira o pecado do mundo, conforme João 1 e 29. Então vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só aí dá para pregar mais de 3 horas. As minhas ovelhas. O Senhor Jesus afirmou, ele tem ovelhas, por isso ele falou, as minhas ovelhas. Para ser ovelha do Senhor, tem que estar submisso a ele. Para ser ovelha do Senhor, tem que rejeitar o mundo, tem que rejeitar a carne e tem que rejeitar o diabo. Imagine que coisa triste, uma pessoa está servindo ao diabo, fazendo a vontade dele e afirmando que é cristã, que é seguidora de Jesus, do Senhor Jesus. E, infelizmente, isso está acontecendo. Por quê? Porque o inimigo cega o entendimento daqueles que dão lugar a ele. Observe que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4 fala a respeito, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quer dizer, a imagem de Deus, a glória de Cristo, a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Então, quando é que nós ouvimos a voz do Senhor? Quando somos ovelhas dele. E quando somos ovelhas dele, nós nos parecemos com ele. Como assim? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, está escrito, Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu de Cristo. Então, significa que para ser ovelha do Senhor, tem que imitar ele. Ora, se o Senhor Jesus é pastor, pastor guia. Ele é pastor espiritual, pastor único, sumo pastor. Ele é um pastor espiritual, ele é o sumo pastor, ele é o pastor dos pastores. Então, na vida material, o pastor de ovelhas lá do Oriente, ele tem um redil e tem várias ovelhas. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando o pastor sai e outros de outros redis saem para ir para um determinado rio, então vários pastores se misturam e várias ovelhas se misturam. Aí os pastores ficam conversando e aquele aglomerado de ovelhas ali bebendo água, comendo a graminha, etc. O pasto, né? E aí a pessoa fica observando. Quando o primeiro pastor, se tiver 10 pastores ali, quando o primeiro pastor gritar, chamar, elas conhecem a voz do pastor. E as outras dos outros pastores vão continuar naquele lugar, não vão sair. Que coisa interessante, não é? Infelizmente hoje, na vida espiritual, está acontecendo igual. Até certo ponto, né? Por quê? Vamos supor, um determinado redil, um determinado número de ovelhas, elas têm o pastor, o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus fala assim, vamos agora sair, vamos para a direita, vamos para a esquerda, vamos seguir em frente, vamos subir aquele morro, etc, etc. Então, naquele momento, somente as ovelhas dele vão ouvir a sua voz, porque conhece. Agora, quando a ovelha sai da presença de Deus, a ovelha humana, então ela ouve a voz do pastor Satanás, ela ouve a voz do pastor mundo e ela ouve a voz do pastor carne. A carne é pastor, porque a carne, ela gosta de pecado. Agora, é o ego. Agora, veja bem, Satanás, em termos numéricos, tem muito mais ovelha do que o Senhor Jesus.
Isso tem a ver com a Bíblia, porque o próprio Senhor Jesus disse assim: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Observe que quando ele estava aqui como verbo encarnado, ele, muitas das vezes, o Senhor Jesus, ele operou milagres, ele expulsou demônios, ele curou leprosos, ele curou a mulher do fluxo de sangue, que já tinha 12 anos que sofria com fluxo de sangue, com sangramento. E então, muitas pessoas que estavam cientes de tudo que ele fazia, que beneficiava as pessoas, aquele homem aleijado do tanque de Siloé, e tantas outras pessoas que foram curadas, que foram socorridas pelo Senhor Jesus, eu pergunto, e as demais pessoas que não eram suas seguidoras, mas vendo as maravilhas que ele fazia, ainda assim, naquele dia que Pilatos perguntou: a quem vocês quereis que eu solte? A Jesus ou a Barrabás? Barrabás era ladrão. Barrabás, ele não podia nem em sonho se comparar com o Senhor Jesus, porque as obras do Senhor Jesus eram incomparáveis com as obras de Barrabás. E o que o povo falou naquela hora que Pilatos fez essa pergunta? Barrabás. Quem vocês quereis que eu solte? Barrabás. E hoje, irmãos e irmãs, infelizmente, muitos estão continuando a querer Barrabás. Barrabás simboliza o poder da carne, o poder do mundo e o poder do diabo. A persuasão da carne, do mundo e do diabo tem conseguido tirar crente da igreja, tem conseguido impedir que pecadores façam uma boa escolha. Qual é a boa escolha? Escolher viver com Jesus e para Jesus. Essa é a melhor escolha que o homem pode fazer. Quando eu, particularmente, estava no mundo, eu fumava, eu bebia, eu falava palavrões, eu praticava outras coisas mais. Nunca usei droga, nunca matei ninguém, nunca roubei, graças a Deus. Mas eu era um pecador, porque eu praticava esses pecados. E para piorar, eu servia aos demônios. Não quero falar que tipo de crença eu tinha, para não melindrar alguns que porventura ou por acidente vai assistir esse vídeo, né? Então, mas eu servia aos demônios. E o Senhor Jesus me livrou de tudo isso há 40 anos atrás. E eu sempre fui grato a Deus. Imagine como você se suicida lentamente fumando, bebendo, não é? Então tudo isso aconteceu, mas Jesus, ele me libertou. E quando ele me libertou, eu comecei a sentir uma grande mudança no meu corpo. O meu organismo começou a se desintoxicar. E eu comecei também a desintoxicar a mente, porque as coisas que antes eu gostava, que eram pecaminosas, parei de gostar. Simples assim. Então a verdadeira salvação acontece quando há uma prévia, verdadeira libertação. Porque se a pessoa falar que é salva, mas continua nas práticas pecaminosas, não se engane, ainda não é salva. Porque o Senhor Jesus, conforme João 1,29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele só tira se houver a participação do pecador. Como assim? Porque é impossível haver salvação se uma pessoa continua vivendo no pecado. Veja bem, se você ama uma pessoa, sua esposa, seu esposo, sua avó, sua tia, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, você ama essa pessoa. E se você ama, você tem prazer de ficar ao lado dela, perto dela, junto dela. Agora, porque você ama e você faz questão, ela te causa uma certa paz, você quando está com ela, você gosta de conversar com essa pessoa gosta de conversar contigo. Então há uma interação mútua de amor, dedicação, carinho, certo? Mas quando eu vejo crentes que são crentes, participam da ceia, dão dízimo. Agora, turisticamente, eles vão à igreja. Turisticamente. Eles não têm compromisso. E não se sentem mal com isso. Se falar para certos crentes, você quer ficar 10 dias fazendo piquenique, tomando banho de mar, né?
um lugar assim gostoso, maravilhoso, natureza pura, não é? Um resort. A pessoa sabe que ela, esses 10 dias, ela vai ficar sem estar na casa do Senhor. Mas essa pessoa, quando ela é crente, mesmo de verdade, salva, ela vai ficar esses 10 dias sentindo saudade da igreja. Ela não vai nem falar, mas ela vai sentir saudade. E aí, como é que ela faz para poder manter-se nesses 10 dias se sentindo bem? Todos os dias ela vai ter um período de oração. Todos os dias ela vai estudar a palavra. Ela, quando fala em Jesus, os olhos dela brilham, porque ela sente muito amor por Jesus. Imagine você ter uma mãe que você ama demais da conta e, se pudesse, moraria com ela por toda a vida. Agora você casou, sua mãe já está em outro lugar, você está em outro, vocês não moram mais debaixo do mesmo teto. E aí você pensa, meu Deus, eu fui na casa da minha mãe anteontem, mas já estou com saudade da minha mãe. Aí você não suporta a saudade da sua mãe, porque você ama muito ela. Aí você vai com o celular e conversa um pouquinho com ela e pronto, porque você quer manter contato, porque quando você ama uma pessoa, você quer ficar perto dela. Aí me causa estranheza crentes que diz, eu amo Jesus, mas se ele não for para a igreja, tanto faz, porque ele não sente nenhuma falta. E nem tampouco procura que um dia passe logo, ou alguma coisa para que ela possa estar pertinho de Jesus. Aí você fala para mim, não, mas Jesus não está só na igreja. É verdade, porém ali é a reunião dos irmãos, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A igreja, ela é composta de pessoas que nasceram de novo e amam ao Senhor Jesus. Quando uma pessoa acha que ela pode servir a Deus como tipo Cristo em casa, ela já está sendo equivocada na interpretação do papel do crente em relação a Deus. A palavra do Senhor fala, o Senhor dizendo, a minha casa será chamada a casa de oração. Vivemos em um mundo contaminado. A pessoa, às vezes, ela se sente bem em ficar 5 horas, 6 horas no Netflix ou em alguma outra atividade parecida, mas quando é para orar, ela gosta de orar tipo 30 segundos, 1 minuto e meio e ponto. Tá muito bom, né? Então, tem pessoas que é assim, mas elas se dizem crentes, mas tudo aquilo que é do mundo, ela se sente mais atraída do que pelas coisas de Deus. São pessoas que, se viverem 40 anos assim, um dia vai perguntar, você leu a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida? Fala assim, não, mas eu li tipo assim, né? Um pedacinho de Mateus, um pedacinho de Tessalonicense, um pedacinho de João, um pedacinho de Isaías, um pedacinho de Provérbio, de Salmo, etc. É tipo coxa de retalho. Mas lembre-se, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as. Elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor Jesus, ele diz que as ovelhas ouvem a sua voz. Vamos lá, na família, todas as ovelhas estão ouvindo a voz do Senhor para que lutem pela paz familiar? Está havendo uma ética do esposo com a esposa e vice-versa? Que ética é essa? Cada um tem que reconhecer o papel do outro. Tem homens que eles tratam as mulheres como se fossem filhas dele. E ainda assim, e tem certas mulheres que também tratam o marido como se fossem filhos dela. Significa que todos nós, quando convivemos, precisamos entender a pessoa com quem convivemos. Porque hoje tem muitas pessoas que, vamos supor, você está com uma pessoa e você sabe que ela não gosta de certas brincadeiras, como, por exemplo, dar susto. E aí, quando você dá o primeiro susto, porque é casamento, né, vai descobrindo coisas e vai se adaptando. Então, por uma questão de amor e de respeito, sabe o que você tem que fazer? Você gosta de dar susto? Se a pessoa mostrou-se desconfortada com esse seu susto, com esse seu grito, e a pessoa fala assim, eu não gosto de que dá susto em mim, eu não gosto que grita no meu ouvido para me dar susto, ainda que seja brincadeira, mas eu não gosto. Se essa pessoa continuar a fazer, ela não ama, porque quem ama respeita, ok? Outra coisa, tem pessoas que não gostam de ficar o tempo todo falando o mesmo assunto. Você fez isso, você fez aquilo, e a pessoa
diz que já perdoou, mas fica perturbando a outra. Você lembra daquele dia? É tipo o crente coveiro, está sempre desenterrando os ossos, sempre desenterrando os ossos. Isso não é bom para boa convivência pacífica, entendeu? Então você é ovelha de Cristo e faz isso? Então você deve ser ovelha do ego, do Senhor ego, e não do Senhor Jesus. E outra coisa, a nossa convivência familiar deve haver um respeito mútuo dos cônjuges e deve haver um respeito para com os filhos e dos filhos para com os pais. Não é porque um filho ou uma filha está, eu diria, debaixo da minha supervisão, da minha administração, da minha paternidade, que eu vou poder maltratá-los. Não é assim que funciona. Tem que tratar o filho e a filha com carinho. E não é porque a filha vai crescendo, o filho vai crescendo, e parece que na cabeça dele, Satanás fala assim, seu pai está superado, sua mãe está superada. Aí começa a tratar o pai e a mãe como se fossem dois idiotas, como se fossem dois boçais. E agora aquele filho e aquela filha, porque está fazendo uma faculdade, então, em tudo que o pai ou a mãe vai falar ou vai dar um conselho, ele já sabe mais. Quer dizer, você está criando filhos soberbos e arrogantes e que, com certeza, vão sofrer muito nessa vida. Porque quem não honra o pai e a mãe, além de sofrer, vai ter menor tempo de vida, porque Deus vai fazer com que ele tenha menor tempo de vida. Para quem não sabe, não adianta você ter boa saúde, não adianta você fazer exercício físico, ter boa alimentação. O dia que Deus quiser que você deixe de viver, você pode ser a pessoa mais saudável do planeta. Você vai dar um espirro, pode ser isso, estou dando um exemplo. Você pode dar um espirro e morrer. Já o filho que abençoa o pai e a mãe pode cair do 10º andar. Se Deus falar não é o dia, ele vai sobreviver, ele ou ela, e sempre serão felizes. Sabia que a verdadeira felicidade está em obedecer a Jesus? Sim, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é príncipe da paz, ele é rabi, ele é mestre, ele é Rabone, ele é o meu mestre, ele é o mestre daqueles que ouvem a sua voz. Então, significa que, quando nós obedecemos ao Senhor Jesus, a nossa vida é próspera. Porque em momento nenhum, uma pessoa que obedece o Senhor fica sem a retribuição, fica sem o seu galardão, fica sem a sua recompensa. Por isso, em Apocalipse está dizendo, o Senhor Jesus, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, a verdadeira justiça você não vai encontrar nas universidades. Não vai. Muito pelo contrário. Muitas das vezes a pessoa se forma em direito e será um advogado hipócrita, mentiroso e um advogado corrupto. Mas muitas das vezes o advogado vai ser um bom advogado, ele vai ser uma pessoa muito justa, honesta, e uma pessoa que vai dar prazer aos clientes. Tem todo tipo, né? O mundo é cheio de dualidades. É o bem e o mal, é trevas e luz, é Deus e diabo, é boa intenção e má intenção. Então, o mundo é cheio de dualidades. O que nós temos que fazer é olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor fez uma promessa para nós. Está escrito em Mateus capítulo 20, versículos 19 e 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele deixou bem claro que nos acompanharia nos momentos de tempestades e nos momentos de aquele tempo gostoso, aquele ventinho fraquinho, não está nem calor nem frio, um tempo agradabilíssimo, a calmaria no mar. Então o Senhor prometeu que estaria conosco na hora da doença, na hora da perseguição, na hora da calúnia, na hora da injustiça, na hora da humilhação. Enfim, ele sempre estaria conosco e ele sempre vai cumprir a sua palavra. Nesse exato momento, aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que estão com uma vida de renascidos, aqueles que estão vivendo uma vida de comunhão plena com o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo, que não participam de coisas ilícitas, estão ouvindo a voz do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, João 10, 27. Ouvir a voz do Senhor é deixar Ele dirigir nossa vida. Ouvir a voz do Senhor
é deixar ele tomar frente. Ouvir a voz do Senhor não está à frente do Senhor, mas está atrás. Ouvir a voz do Senhor é ser guiado por ele. Observe, ser guiado por ele. Quando dá no crente vontade de ler a Bíblia, pode ter certeza, é o Espírito Santo trabalhando. Quando o crente despreza a Bíblia, quando o crente não quer ouvir a Bíblia, quando o crente não tem interesse pela Bíblia, é sinal que ele está com algum tipo de problema espiritual. Porque se eu tenho prazer em ficar junto de uma pessoa que eu amo, como que eu posso dizer que amo a Deus e me sinto bem quando estou longe dele? Eu trabalhei durante muitos anos de carteira assinada e eu me lembro que, mesmo tendo minha família, mesmo tendo meus contratempos, mas sempre sobrou um tempinho para Jesus. Depois que eu me aposentei, que foi o ano passado, então o que acontece? Agora eu tenho 100% de tempo para o Senhor Jesus. Então o que eu gosto de fazer na vida? Faço porque gosto, porque amo, porque tenho prazer, porque me identifico. Eu estudo a palavra de Deus todo santo dia. E eu já estudei a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse 41 vezes. Mas por quê? Amor, mais nada. Ah, mas isso é um exagero. Não é exagero. Onde está escrito na Bíblia que eu não posso ler a Bíblia todo dia? Onde está escrito? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Josué 1:8. Então significa que nós precisamos de sempre, nós precisamos de viver uma vida que mostre o nosso amor pelo Senhor Deus, pelo reino de Deus, pela igreja, pelos irmãos. Temos que amar as coisas de Deus, porque foi para isso que nós fomos chamados, para amar aquele que nos chamou por amor. Olha só, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o Senhor Jesus foi para a cruz do Calvário, ele foi por amor a mim e a você. E é o único caso que o Senhor morre, é morto, é assassinado, é sangrado por amor a pecadores, por amor a pessoas que... Por que eu falo isso? Porque hoje estamos em 2024, estamos em janeiro. Se uma pessoa que está no narcotráfico, ou é um pedófilo, ou é um matador de aluguel, ou é um corrupto lá de Brasília, que lá tem bastante, se é uma pessoa desse nível, e ela ouvir a mensagem, e ela se arrepender de todo o coração, e ela confessar os seus pecados, e ela se converter, o Senhor diz para ela, dos teus pecados não me lembrarei mais. Mas só que a pessoa tem que entender que ela tem que se arrepender dos seus pecados, confessá-los e se converter. Isto é, não peques mais, como ele falou com aquela mulher que foi pega no adultério. Se a pessoa cumprir essas exigências do Senhor, uma coisa eu te garanto, ela nunca mais vai ser corrupta. Ela nunca mais vai praticar as mesmas obras que agradavam a Satanás, mas que desagradavam a Deus. Então, a única forma de consertar pessoas é evangelizando elas. Não tem outro jeito. Pessoa mentirosa, mau caráter, pessoas trapaceiras, pessoas que mostram que gostam, têm prazer na maldade. A hora que o Senhor fizer a obra nela, porque o Espírito Santo, em João 16:8, fala que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo trabalha, a pessoa vai se quebrantando, daqui a pouco acabou. É uma prostituta. Daqui a pouco o Espírito Santo vai trabalhando, daqui a pouco ela não é mais prostituta, não é mais. Aí até chamar, não quero saber mais disso não, agora eu tenho Jesus. Acabou. Tem pessoas que ficam reclamando. Ah, não, nós estamos aqui na nossa escola, na escola de samba, nós tínhamos aqui um pessoal bom, rapaz, um pessoal que tomava uma cerveja gelada com a gente e tal. E esse pessoal aí, para mais de 20, rapaz. Depois passou aquele pastor aqui, que não vou com a cara dele. Esse pessoal se converteu, deixou... Agora não querem saber de cerveja, não querem saber de fumar, não querem saber de fumar um baseado. Não. Poxa, a gente ficava numa roda de amigo, um fumava um baseado, o outro bebia uma cervejinha e tal. Poxa, eu tô com raiva desses crentes, cara, tô com raiva. Tirou nossos amigos do nosso meio. Tem para entender como é que é a mentalidade de algumas pessoas? Então é isso. E você antes era a podridão do mundo, agora você é sal da terra e luz do mundo. Olha que maravilha.
Quer continuar como podridão do mundo ou quer passar a ser sal da terra e luz do mundo? Não é melhor ser sal da terra para conservar os irmãos com o seu exemplo, com o seu testemunho, e luz do mundo? Por quê? Sal da terra é crente para crente. Agora, luz do mundo? Não, luz do mundo é quando você vai até o pecador e o convence pela unção, sabedoria e inspiração do Espírito Santo a que esse pecador se converta, entregue sua vida ao Senhor. Eu espero, meus irmãos, meus amados, que, como foi no início de João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Sabe o que significa nunca hão de perecer? É porque o Senhor está esperando o dia em que Ele poderá ter um encontro com essas pessoas no paraíso, lá no céu de glória. Aleluia. Então, que nós possamos, irmãos, levar muito a sério essa meditação. Por quê? Porque é meditando que nós vamos começando a renunciar a algumas coisas que nós sabemos que não são agradáveis aos olhos de Deus e passamos a destruir também ou desconstruir conceitos que muitas das vezes nos levava a praticar certas atitudes e que também não são agradáveis a Deus e começamos a construir novos conceitos alinhados com a palavra de Deus, para que a nossa vida seja bem-aventurada e para que sejamos prósperos. Você sendo milionário, você pode ser próspero, mas não é por causa do dinheiro. Cuidado com a interpretação. E você é pobre, ganha salário mínimo e pode ser próspero também. Você sendo pobre pode ser mais próspero do que um milionário, sabia? Por quê? Porque muitos se enganam pensando que prosperidade é dinheiro. O dinheiro também faz parte, mas quando o homem, Abraão, ele era rico, ele era milionário e foi para o céu. Por quê? Porque ele não considerava o seu dinheiro como a razão única do seu viver, mas a razão fundamental do seu viver era a sua comunhão com Deus. Então, não adianta ter dinheiro para humilhar as pessoas, ter dinheiro para fazer maldade com o ser humano e injustiça. Esse tipo de milionário, se continuar assim, vai tudo para o inferno. Agora, se você é um milionário, que você é humano, que você é sensível, que você é justo, que você é bondoso, que você é misericordioso, que você tem compaixão, que você sente o sofrimento das pessoas, esse tipo de milionário, esse vai para o céu. Entendeu? E tem pobre que não tem quase nada, mas o que ele tem de sobra é soberba e arrogância. E aí? Mas é crente. E aí? Bom, falando que em crente, até o diabo é crente, porque crê. Então que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa fazer essa mensagem, ela se agigantar dentro de você e fazer de você uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos, por favor, compartilhe essa mensagem, faça um comentário, tá? E clique aí para você dar um like, tá ok? Que Deus em Cristo te abençoe e o Senhor Jesus está contigo, mas ouça o mais, cada vez mais, para que a sua fé seja progressiva e crescente. Em nome do Senhor Jesus.